Olá, somos convidados a continuar nossas reflexões sobre algumas polêmicas dentro das Sagradas Escrituras e agora de maneira especial do Novo Testamento, quando se fala da ceia nos Evangelhos, a última ceia de Jesus, né? Essa celebração foi na Páscoa. Jesus, ele transformou-se em corpo e sangue no pão e no vinho. Como é que isso tudo aconteceu? Judas também participou da ceia, então ele não tinha pecado, porque a ceia é para tirar os pecados. Vamos tentar entender um pouco essas leituras. Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma leitura bastante exegética e com profundidade. E se você é cristão que não conhece a Bíblia, que não lê, vai ficar confuso e vai achar, vai ficar incrédulo com essas explicações e etc. Muito bem, o primeiro dia dos pães ázimos, né? Mateus 26, 17, no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Marcos 14, 12, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Lucas 22, 7, chegou o dia da festa dos pães ázimos. E João 13, 1, hora antes da Páscoa. Então aqui nós vimos que todos os textos dos evangelhos concordam que o que estava se celebrando ali era a Páscoa, não era outra festa diferente, né? Jesus sacrificou algum cordeiro na Páscoa? Mateus 26, 17 diz assim: vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façam os preparativos para a Páscoa? Aqui Mateus não está dizendo que houve sacrifício de cordeiro, mas em Marcos 14, 12, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? Então aqui Marcos deixa claro que foi feito o sacrifício do cordeiro para a festa pascal. Então o que estava se celebrando aqui era a festa da aliança do povo com o Deus. Deus seria próspero se o povo mantesse uma aliança com ele. E era celebrada todos os anos a Páscoa para que o povo recordasse desta aliança. Tanto é que nós podemos ver em Êxodo 24, de 3 a 6, e Mateus 26, 28, que é construído lá 12 pilares, lembrando as 12 tribos de Israel, e na ceia de Jesus, os 12 discípulos também celebrando e querendo trazer uma visão teológica de que significaria todo o povo de Deus, celebrando esta aliança. Mateus 26, 18, ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe. Marcos 14, 13, ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Lucas 22, 10, então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água. Aqui nós podemos ver que há um mistério, não há uma informação sobre o nome desse homem, de quem se trata, se era amigo dos discípulos, se era amigo dos apóstolos, se era amigo de Jesus, se estava ajudando na ceia, o que se foi pago, se ele foi contratado. Não se tem o conhecimento de quem era esse homem. Na Páscoa, nós podemos perceber que houve a participação dos 12 discípulos, né? Mateus 26, 20, e chegada a tarde, assentou-se à mesa os 12. Marcos 14, 17, e chegada a tarde, foi com os 12. Lucas 22, 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Então simboliza aqui que Judas também estava no momento da Páscoa de Jesus, né? Então é importante a gente entender isso, porque mais adiante vai ser questionado. Bom, nós vimos aí em João 13, 2,
E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E nós vamos ver lá em João 13, de 4 a 26, que continua aí a narrativa, que era durante a ceia é que Jesus fez o anúncio de quem seria o traidor, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E o bocado molhado foi dado a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então nós vimos aí que durante a ceia é que aconteceu a revelação de quem seria o traidor. E o traidor estava participando da ceia, não foi após a ceia, foi durante a ceia. Isso significa que Judas participou da ceia. A celebração, Mateus 26, 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. Tudo bem. Marcos 14, 22, e comendo deu-lhes, tomou Jesus o pão, abençoando, e o partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. Lucas 22, 19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então nós vimos aqui que o único evangelista que fala que deveria ser repetido essa celebração em memória de Jesus foi Lucas. Os dois outros evangelistas não tratam disto. Logo, se era tão importante que a celebração da Páscoa fosse repetida várias vezes, né, pelos discípulos, pelos apóstolos, por todos nós, então os outros apóstolos, tanto Mateus como Marcos, deveriam também ter em seus evangelhos a frase: fazei isto em memória de mim. Por que que não está ali? Porque essa frase é um acréscimo posterior, é uma interpolação, que também está lá no 1 Coríntios 11, 23 a 30. Também um acréscimo, uma interpolação. Algum copiador, algum copista que acrescentou a frase: fazer isto em memória de mim. Isso não sou eu que estou dizendo, são os melhores exegetas que você pode procurar aí na internet, e não exegeta de meia tigela, mas exegetas que estudam realmente a profundidade do hebraico, do grego, do aramaico, e chegou a essa conclusão. Como é que se chega à conclusão de que esse texto não é deste autor que escreveu o livro de Lucas, e sim é uma interpolação? É a mesma coisa que você pegasse um livro de qualquer pessoa, né? E vou pegar aqui o livro do Padre Quevedo. Se a gente pegasse o livro do Padre Quevedo, a gente sabe como é que o Padre Quevedo escreve, coloca a sua acentuação nas frases, como que ele escreve, o estilo de escrita do Padre Quevedo. E aí o Padre Quevedo já faleceu. Alguém vai fazer uma nova edição desse texto aqui. E a empresa quer que seja modificada algumas textos que já houve mudanças na compreensão e tal. E aí é feita essas mudanças. Quem conhece o livro do Padre Quevedo, quem tem o original, sabe que foi um acréscimo, aquilo que se colocou na segunda edição. Quem conhece o Padre Quevedo sabe como ele fala, como ele conversa, como ele escreve, vai perceber que a escrita do segundo da segunda edição, aquilo que é acrescentado não é dele, é de outra pessoa. Então é assim que se faz o estudo bíblico, e se percebe que em Lucas 22, 19, fazei em memória de mim, é um acréscimo, não faz parte do estilo do autor aquela frase, logo é um acréscimo em Lucas que não existe em Mateus e Marcos. Então
não há uma importância crucial desta frase, embora as igrejas colocam como de fundamental importância. Os grandes teólogos sabem que é acréscimo e só não falam a verdade porque não querem, né? É importante também lembrar que o tomai e comei é como se fosse uma participação na morte de Jesus e em tudo aquilo que ele pregou, que ele falou. Então significa, olha, vocês que comem deste pão e bebem deste vinho, vocês estão participando do meu sangue e da minha carne, da minha morte. E por isso vocês fazem parte da minha história se continuarem com essa tarefa. O mesmo que acontece lá no Antigo Testamento, quando se faz o sacrifício dos animais e se celebra a Páscoa, é para ter esta informação. Olha, com o sangue dos animais, com o sacrifício, vocês vão participar da nova aliança de Deus, mas não é nada espiritual, é uma aliança de transformação natural, terrestre, de mundo, de conquista, de libertação, de conhecimento, e nada de cunho espiritual, como se fosse uma transubstanciação. O corpo, o pão virou corpo e o vinho virou sangue, né? Não é verdade. E aí, além do mais, não era suco, era vinho, né? Então muitas igrejas usam suco nas celebrações e não é suco, é vinho. E foi celebrado na Páscoa. A Páscoa se celebra uma vez por ano. A celebração, quando ela é todo domingo, uma vez por mês, ou no começo do ano, como fazem algumas igrejas, isso é heresia, porque não está dentro daquilo que os textos informam, né? Então é importante a gente ter esta conotação. Nós temos lá em Mateus 26, 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos. E Marcos diz em 14, 23, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Muito bem. Dando graças, Eucaristia é a mesma coisa. Então houve alguma transformação deste pão e deste vinho para algo diferente? Nós vimos que na multiplicação dos pães também é usado o dando graças, que é usado aqui nesses textos. Então Jesus deu graças, e lá na multiplicação dos pães Jesus deu graças. Qual a diferença da graça que Jesus deu lá, da Eucaristia que Jesus deu lá na multiplicação dos pães, para esta Eucaristia? Não há nenhuma diferença. A diferença, não há uma mudança do pão para o corpo e nem do vinho para o sangue. Aqui o que Jesus está dizendo é de participação. Quem participa comigo desta ceia vai participar comigo da morte e de tudo aquilo que vem depois, né? Ele não está dizendo que aquilo iria se transformar no sangue e no corpo dele, né? Então isso é importante a gente entender. E diz assim no Mateus 26, 28, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Novo Testamento? Mateus 26, 28 em grego não fala em novo, não está escrito Novo Testamento. Algumas traduções bíblicas colocam aqui Novo Testamento, mas no original não existe o novo. Marcos 14, 24, e disse-lhes, isto é o sangue da aliança. Não diz que é da nova aliança em Marcos, né? Diz que é da aliança, a aliança do Antigo Testamento. E Lucas 22, 20 diz, semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice e é o Novo Testamento no meu sangue. Então aqui se acrescenta a palavra novo. Só em Lucas que tem esta palavra novo. Em Marcos e Mateus não tem a palavra novo. Então nós podemos investigar, fazer uma crítica textual, nós vamos perceber que o novo é um acréscimo
não é uma interpolação feita por algum copista que quis dar a esta ceia uma nova dimensão de uma nova aliança. Haja visto que a aliança é o texto da Bíblia escrito, né, do Antigo Testamento, a antiga aliança. A nova aliança seria um outro texto da Bíblia. Logo, na época em que Jesus estava celebrando a Eucaristia, não tinha nenhum texto escrito, não tinha nada de Novo Testamento escrito. O Novo Testamento começou a ser escrito há 50 anos depois do nascimento de Jesus, e foi juntado todos os pedacinhos 200 anos depois do nascimento de Jesus, né? Então, Jesus já estava falando desta nova aliança, desse novo texto que surgiu 200 anos depois do seu nascimento. Que nova aliança era essa? Então, logo, quem escreveu nova aqui no texto de Lucas já tinha em mãos o documento escrito. Então, esse acréscimo já foi escrito, já foi posto ali depois de os copistas terem escrito os livros, não na época que Jesus celebrou a ceia. Logo, essa novo não poderia estar ali. Foi um acréscimo de algum copista esperto que quis, né, colocar esta visão de uma nova aliança. E percebam que a palavra nova aliança, né, Novo Testamento, está apenas em Lucas, não está em Mateus e Marcos. Se é algo tão importante, por que só Lucas fala sobre essa nova aliança? E vamos terminando falando sobre o perdão dos pecados. Mateus 26, 28, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Marcos 14, 24, que por muitos é derramado. E Lucas 22, 20, que é derramado por vós. Vamos ver cada um. Mateus, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui, mesmo que a ceia, o sangue realmente fosse derramado para o perdão dos pecados, seria para muito e não para todos, né? Fazer isso em memória de mim para o perdão dos pecados de todo mundo? Não. Jesus aqui em Mateus está dizendo que é de muitos e não de todos. Há uma exclusão. Muitos não é todos. E Marcos, né, que por muitos é derramado. Também Marcos diz que é por muitos, não é por todos. E Lucas, né, que é derramado por vós. Piora um pouquinho, né? Lucas diz que é derramado por vós. Quem são os vós que estão ali com Jesus? São os apóstolos. Então, é o sangue de Jesus que é derramado por vós. Vós que são os discípulos, os apóstolos que estão ali. Não são por nós, todos, pela humanidade. Então, se for ler a literal, seria isso. Se tivesse essa dimensão de toda a humanidade, estaria escrito que será derramado por todo o universo, por todo o mundo, por todos os vivos, por todos os homens, e não está a ser escrito. Está escrito por vós e por muitos. Então aqui um problema importante a ser interpretado. E você vê que só em Mateus é que está escrito para a remissão dos pecados. Não está escrito nem em Marcos e nem em Lucas. Novamente aqui uma falha, sugerindo aqui uma interpolação, que alguém acrescentou para a remissão dos pecados no texto de Mateus. Algum escritor, algum copista. Se é para o perdão dos pecados, Judas, que estava na ceia, então ele mesmo oferecendo Jesus, traindo Jesus, ele estava na ceia, logo ele era pecador e ele participou da ceia. Então não dá para dizer que só participa da ceia aquele que não tem pecado. Se Judas era pecador e ele participou da ceia de Jesus, então Judas participou da ceia, logo ele foi perdoado dos seus pecados. Não havia motivo de ele se matar, de ele se enforcar, como diz os textos bíblicos. Se participar da ceia é redimir dos pecados, Judas ele estava perdoado. E
a ceia deve ser celebrada por todos, não só por aqueles que se dizem os santos, os que não têm pecado, mas a própria refeição, ela é uma forma de a pessoa pedir o perdão dos pecados a Deus, né? Então é isso, gente. É um texto bastante polêmico, né, de reflexão. Se você quiser deixar a sua opinião aí, pode deixar e a gente vai conversando sobre isso. Não quero ofender ninguém, a fé de ninguém, a crença de ninguém, só estamos discutindo outras possibilidades dos textos bíblicos que talvez você nunca tivesse conhecimento, e agora, através desta conversa, você passa a ter e pode refletir melhor sobre a sua fé. Um grande abraço, tchau!